Está começando o CoachCast, o seu encontro com grandes lições de liderança, carreira e negócios. E se você busca crescimento profissional, alta performance e decisões melhores, siga o canal, venha com a gente. Eu sou Sérgio Albuquerque e há muitos anos consultor estratégico de liderança, de negócios, host desse podcast aqui já desde 2020, início de 2020, e é um espaço onde grandes histórias se transformam em aprendizados aplicáveis. E o convidado de hoje é muito especial. Fazia tempo que a gente queria gravar, mas hoje deu certo. Charles Varane, seja muito bem-vindo e vai ser um papo, tenho certeza, que vocês vão adorar. Muito obrigado pelo convite, Sérgio. De fato, a gente conseguiu aqui coordenar a agenda, estamos aqui, estou de coração aberto, você é quem manda. Vamos ver no que vai dar essa conversa aqui. Que legal, vai dar bom, sem dúvida alguma. Então, a pergunta que você sabe que eu iria te fazer, quem é Charles? Quem é Charles? O Charles, na verdade, é um cara que está encontrando seu caminho, é um cara que, na verdade, nasceu um pouco... Vive sempre na dualidade de razão e emoção, né? Eu tenho, evidentemente, uma formação generalista em marketing, mas, por outro lado, eu também me formei em piano. Eu oscilo a vida inteira entre arte e ciência. Haja visto o que a gente faz aqui em Fairjob, neurociência, gestão, esse caldeirão. Eu acho que, no fim das contas, o Charles é um cara que consegue navegar de uma conversa com um executivo de operação, com um executivo de negócio, e que depois consegue ter uma conversa com o CIO, o CTO, o cara de tecnologia. Então, eu acho que é uma busca eterna de um ponto de equilíbrio, e tentando entender como é que a gente faz a razão servir a emoção. Eu acredito nesse caminho e não no contrário. Como é que a gente faz a razão servir a emoção, porque, no fim das contas, quando a gente fala de ambiente corporativo, quando a gente fala de empresas, a gente necessariamente está falando de gestão de pessoas de um lado e, evidentemente, de uma entrega de valor do outro, e a gente precisa, claro que, saber como... a gente precisa saber entregar os dois, né? E eu acho que é uma função generalista que eu sempre carreguei. Eu acho que é difícil, fonte de sofrimento, de um lado, mas eu acho que, por outro, eu acho que ter uma visão integral sobre uma operação, eu acho que é sempre muito proveitoso. Não, sensacional. E isso aí é interessante, né? Porque desde que eu te conheci, eu adorei você. Foi o Fernando Brancati, o teu sócio, que nos apresentou. E a gente já teve sinergia. Pô, adorei. Eu falei para ele, pô, adorei o teu sócio, adorei o Charles, né? A gente já tem alguns anos aí que a gente se conhece. E eu me identifico muito com isso também, porque eu também tenho uma trajetória bem maluca nesse aspecto aí. Trabalhei em vários setores, não tenho uma formação específica, assim, e gosto dessa diversidade, que eu acho que é isso que nos dá a base de como a gente ajuda os outros. E conta pra gente lá o início, você era para ser engenheiro, e aí? Nossa, na verdade, é aí que começa, né? Já desde as escolhas no período colegial, tinha uma escolha para fazer por exatas ou por humanas. Acabei adotando um caminho de uma formação de engenheiro. Na verdade, eu tenho um pai piloto. Eu pensei em ir para aeronáutica. A formação era a mesma formação de engenharia lá na França, onde eu nasci. A verdade verdadeira é que começaram a me dar uns funiquitos de estar lá na Europa. Eu falei, quer saber? Eu preciso voltar para o Brasil, lá tem samba, caipirinha, tem boteco, tem umas coisas que não tem lugar nenhum, muito mais divertido que esse negócio. E eu justamente voltei para humanas e acabei fazendo uma formação em comunicação e marketing, e indo para um caminho que, na verdade, me parecia ser um caminho justamente de
ponto de equilíbrio sempre procurando esse ponto de equilíbrio, que no fim das contas estou chegando à conclusão que não existe. Na verdade, você tem que conseguir fazer as duas coisas, não é sobre um ponto intermediário, mas enfim. Eu achei que, na verdade, marketing iria me permitir ter atividades criativas, que é o lado provavelmente predominante de uma prática artística, mas dentro de um quadro e de um modelo, de um enquadramento de gestão. Isto é verdade, mas isto não me permite chegar à plenitude. Então, na verdade, é aí que eu acho que parar de brigar... Estou numa fase em que eu estou tentando parar de brigar com os meus demônios e, na verdade, assumir que sou uma coisa e outra e vou fazer uma coisa e outra. E aqui na Fairjob a gente está fazendo uma coisa e outra e funciona muito bem. Então, definitivamente tudo começou, então, por essa busca de formação. Eu acabei engrenando naturalmente e imediatamente, na verdade, para o digital. Então, eu comecei numa agência... que depois se transformou na Euro RCG 4D, então fomos incorporados num grupo multinacional francês, fiquei lá por alguns anos, aí eu passei por integradoras de tecnologia, passei por portal na época ali dos anos 2000, na época do bug do milênio, e eu logo fui para a consultoria. Em consultoria eu entrei pela minha competência digital, mas... naturalmente eu fui levado para questões de multi e omnicanalidade, então eu comecei a fazer integração com call center, times comerciais, além, evidentemente, da atuação de marketing, e dali um passo, claro, para planejamento estratégico. Tive o prazer, na verdade, além de ser generalista nessa questão de competências de go-to-market, eu tive uma puta oportunidade, na verdade, de poder oscilar entre os ambientes de inovação e os ambientes corporativos. Então, em dado momento, eu acabei participando e contribuindo ali para uma aceleradora de startups. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, uma das coisas que sempre me chamou muito a atenção é que, estando em ambientes de transformação, a gente falava muito em transformação digital, né, no começo da minha carreira, e a gente, na verdade, agora está enfrentando, muito provavelmente, o que é um processo e um ciclo de transformação muito similar, eu vejo muita similaridade com o que a gente está vivendo agora com inteligência artificial. Eu acho que a grande questão é que, quando a gente está falando em transformação, a gente não necessariamente está falando em pessoas, né? E eu acho que deste raciocínio e deste caminhar sobre esses processos transformacionais, foi aí que eu encontrei o Fernando, com a tese, de fato, de construção de modelos de promoção de bem-estar, e ali aquilo para mim foi um instalo e fez absoluto sentido, né? Como é que a gente cria as condições, como é que a gente cria condições de bem-estar dentro das empresas para que, de fato, a gente colha, por consequência, não por objetivo, mas por consequência, os resultados, de fato, para o negócio. Porque bem-estar, de fato, se traduz em melhoria, né? A gente, na verdade, a nossa tese não é de defesa de um ganho de aumento de receita, primordialmente, apesar da gente acreditar que isso seja possível. Agora, a entrega principal definitivamente é de stop loss. Então, eu acho que é muito sobre se bem-estar talvez não aumente os resultados, e olha que tem paper que prova que existe um aumento de NPS quando há um aumento de eNPS, portanto, quando há uma maior lealdade do empregado, há uma maior lealdade do cliente também, porque isso reverbera positivamente na atitude dele junto ao cliente. O principal, na verdade, é a gente reduzir as perdas, né? A melhor maneira de se ganhar dinheiro é parar de perder. E aí, parar de perder quer dizer reduzir absenteísmo, reduzir sinistralidade, reduzir tudo aquilo que, na verdade, são ralos de custos. Então, aqui, sem qualquer conotação pejorativa aqui no que diz respeito a pessoas, mas no que diz respeito, de fato, a indicadores. É sobre, na verdade, a gente conseguir fazer com que essas pessoas venham com
uma vontade, venham trabalhar com uma vontade maior, né? E para fazer, na verdade, para que as segundas-feiras sejam mais prazerosas. Para que a síndrome do fantástico não faça parte da vida de todo mundo. Exatamente. Como é que a gente faz quando a gente olha para trás, e aí, né, usando os chavões de mercado que a gente está vendo ali a gogô, na verdade, se a gente conseguir fazer com que as empresas façam adoecer menos as pessoas, eu acho que a gente já venceu, né? Estamos falando ali de epidemia de saúde mental, estamos falando de burnout, estamos falando de um monte de coisa. Se a gente conseguir fazer com que, se a gente conseguir reduzir isso, né? Se a gente conseguir promover ambientes melhores, se a gente conseguir criar dinâmicas nos times que sejam mais proveitosos, eu acho que a gente já ganhou o game. E a gente acredita muito no ciclo virtuoso disso tudo, né? Uma coisa retroalimenta a outra, definitivamente. Muito legal. Me diz um negócio, é uma curiosidade minha que eu acho que eu nunca te perguntei. Você chegou a trabalhar na França? Fez faculdade lá também ou não? Ou foi tudo aqui no Brasil? Eu fui para lá para estudar, eu fiz toda a primeira parte, todo o meu primeiro ciclo lá. Mas na verdade eu acabei voltando aqui justamente. Eu tenho um pai que sempre me disse: se você quer ser dos melhores, você tem que estudar entre os melhores. E aí, na verdade, eu usei isso contra ele. E na verdade, quando eu voltei, eu falei: olha, o marketing, quais são as 3 grandes potências? Estados Unidos eu não vou, nem amarrado. Inglaterra, putz, eu acho que não, chove demais lá. E olha só, a terceira é o Brasil, e aqui, na verdade, tem um ambiente muito positivo. Eu já estava começando, eu já estava começando a ficar de olho nisso. A verdade verdadeira é que, assim, e eu acho que isso é um bom ponto e conecta justamente com essa questão de bem-estar. A França é um país muito mais amargo do que o Brasil. Na verdade, tem os índices, e principalmente na época em que eu estava lá, os índices de desemprego eram bastante mais altos do que os do Brasil. Uma juventude, na verdade, muito amarga, que, na verdade, prolongava os seus estudos para carreiras, muitas vezes, que não decolavam com a mesma facilidade. A mobilidade social que a gente tem aqui, a capacidade, a liberdade de empreender que a gente tem aqui no Brasil não se compara a um país como a França, que é extremamente sindicalizado, que é extremamente engessado do ponto de vista de mobilidade social. E, na verdade, confesso que isso estava me incomodando e fez parte importante da minha tomada de decisão. E, cara, a verdade verdadeira é que a gente sabe fazer festa melhor do que ninguém aqui. Mas, na verdade, assim, fora a brincadeira, eu acho que tem uma capacidade de... Tem um clima, assim como a gente fala de pesquisa de clima em empresas, tem um clima aqui no Brasil que é muito mais positivo do que na Europa, e isso foi uma parte importante da minha tomada de decisão, assim. E evidentemente tinha uma questão vocacional por trás disso. Eu precisava de atividades um pouquinho mais criativas. Ficar simplesmente ficar só no campo do racional era uma preocupação e era um desconforto meu. Eu precisava justamente ter algum tipo de equilíbrio com criatividade. Foi o caminho que encontrei, não me arrependo. Hoje em dia o que eu faço tem muito mais a ver com atividade de engenheiro do que atividade, na verdade, de pura criação publicitária. Mas eu definitivamente acho que estou bem. O ponto de equilíbrio foi encontrado, agora, na verdade, tem que reincorporar a arte nessa história. Muito legal. Não, e para mim tá tudo conectado, porque piano tem muita matemática, muita engenharia junto, né, na música. Então, a música é pura engenharia. Completamente. Na verdade, assim, as práticas artísticas, na verdade, a questão da arte e até neurocientificamente, né, tanto material e tanto conteúdo aí disponível justamente para dizer do quanto isso desenvolve a nossa plasticidade de maneira diferente, traz capacidades outras além daquelas do aprendizado tradicional. Então, junta o mecânico, né? Porque qualquer instrumento você tem uma ação mecânica de mãos, de corpo, do que quer que seja, porque a gente pode fazer o mesmo paralelo para dança, para qualquer outra prática.
junto com a capacidade intelectual, então tem o decorar de uma obra, tem a leitura, eventualmente, de uma obra, sejam elas notas, movimentos, o que quer que seja, e tem toda a questão de uma conexão com música que, claro, passa pela questão cognitiva, mas tem um lado ali de tradução, vamos chamar de tradução emocional, que não tem descrição, né? Muito bom. E como é que vocês criaram a Fair Job? Que ano foi? Nós criamos o Fair Job na época da pandemia. O Fê gosta de dizer que a gente ficava de maneira escondido, a gente ficava literalmente escondido dentro da garagem dele, mas desrespeitando as orientações, na verdade, de afastamento. A gente tomou um bruta de um cuidado, a gente usava máscara, a gente tinha todo um trelelê, mas a gente tinha essa ideia que a gente queria botar para andar. Então a gente vem desde lá. Foi um momento, na verdade, como tudo fechou, a gente acabou se concentrando muito na construção do produto. A gente começou, o roteiro é um roteiro muito startup style, assim, porque a gente começou com o Google Form, a gente começou com os recursos disponíveis ali na nossa mão, e a gente botou o bloco na rua, começamos a fazer teste, ele trouxe o método base, né, na verdade a metodologia principal que a gente usa até hoje, ele que trouxe. Então a gente tinha um modelo matemático e estatístico, a gente agregou ferramentas de tecnologia simples para começar a testar, e aí, na verdade, o caminho foi um caminho absolutamente incremental. Deste MVP, a gente evoluiu a plataforma para uma plataforma de fato codificada. Então a gente usa até hoje, a gente usa a tecnologia web absolutamente trivial, um modelo e uma interface super responsiva. Você pode acessar via mobile, via desktop, via qualquer device, tablet, para justamente responder às pesquisas. E hoje, de fato, a gente tem uma base de dados mais parruda, porque a gente veio evoluindo o modelo, que a gente conecta, inclusive, com modelos estatísticos com inteligência artificial. Então, tudo isso foi sendo feito tijolo a tijolo. A gente começou com uma metodologia. A partir dessa metodologia, o próximo passo, junto com a plataforma tecnológica, foi conectar e correlacionar bem-estar com resultado de negócio. Então a gente começou, de fato, a montar os modelos para que a gente entendesse, olha, aonde que eu tenho uma redução, onde é que eu tenho redução de custo, onde é que eu tenho onde é que eu posso aferir que eu tenho um eventual aumento de receita, que evidentemente é muito mais sofisticado. E hoje a gente tem 20 metodologias embarcadas, basicamente em 4 categorias: bem-estar, saúde mental, segurança psicológica, diversidade e inclusão. E o nosso modelo, na verdade, ele permite fazer análises de causa raiz de indicadores de RH. E a partir dali a gente reconstrói toda a correlação com os indicadores de negócio a partir dos indicadores de people. Então, o que eu gosto de dizer é assim, quando você olha para uma pesquisa de clima, ela está indo bem ou ela está indo mal? Você tem série histórica? Tá indo. Estamos com nota boa e está melhorando. Ok, mas por quê? E este porquê, muitas vezes, ele está escondido. Mesma coisa para ENPS, mesma coisa para absenteísmo. Absenteísmo está melhorando, mas por que ele está melhorando? E aí, a hora que você olha para esses 4 fatores, né? Então, a gente tem, claro, com 20 metodologias, a gente tem subdivisões e a possibilidade de medir coisas bem diferentes. Mas a gente consegue mostrar, a gente consegue dar indicadores do porquê está aumentando, do porquê está diminuindo e quais são os fatores que estão ferindo um eventual bem-estar, ou está ferindo, está deixando, porque todas as metodologias que a gente tem trabalham percepção do colaborador. Então, quando você tem uma performance ruim ou uma performance boa, você já tem um caminho de análise de quais são os grandes temas que estão machucando
que estão machucando esse universo de colaboradores. E, a partir daí, justamente, traçar planos de ação. Muito bom. De novo, como a gente trabalha, a beleza da gente trabalhar com dados é que a gente consegue montar grupos, né? E todas as nossas pesquisas a gente começa com um sociodemográfico. Então a gente avalia ali sexo, estrutura familiar, orientação sexual, autodeclaração de raça, o que a gente quiser socialmente e profissionalmente, se ocupa cargo de gestão, PCD ou não, em que área, a qual área do departamento ele pertence e tal. Quando você pega esses indicadores e que você cruza, de fato, com esse sociodemográfico, você tem um mapa. E você tem um mapa de aonde atuar e que problema resolver. E, evidentemente, que tudo isso vinculado aos seus indicadores, utilizando uma mesma régua de comparação que é utilizado para a construção dos indicadores, eu consigo cruzar a minha visão com a visão da empresa e justamente orientar um plano de ação. Então, hoje, NR1 para a gente é consequência óbvia daquilo que a gente sempre veio fazendo, e justamente a gente consegue entregar planos de ação extremamente assertivos, PGR, GRO, atendendo exatamente aquilo que a NR1 demanda, de maneira extremamente natural e extremamente profunda, porque a gente já tem um track record bastante interessante, com resultados já aferidos, né? Então, estamos bastante satisfeitos da onde a gente chegou. Tem novidades chegando aí, a gente está abrindo marcas, a gente está abrindo por marcas, na verdade, aquilo que a gente já vinha fazendo, mas eu acho que estamos conseguindo entregar o que a gente se propôs a fazer lá na pandemia, né? Que é justamente poder dar condições para as empresas poderem gerir aquilo que tipicamente elas faziam empiricamente. Né? Uhum. E agora vamos falar mais um pouquinho de emoção e razão. Como é que você conecta essas coisas todas, né? Aí Charles falando, como é que ele, no dia a dia, lida com isso, que tem que entregar resultado para a Fair Job, para o sócio, para os clientes. Exato. E aí, Exato. Como você funciona nisso? Sérgio, eu acho que eu de verdade estou chegando à conclusão que, na verdade, não é sobre ponto de equilíbrio, mas é sobre conseguir entregar os dois. Uma das vocações que a gente sempre teve aqui é que a gente sempre acreditou que a gente tinha que ir pela linha do certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a emoção sempre deixou a porta aberta para a gente fazer projetos pro bono. E a gente fez terceiro setor, a gente fez algumas empresas com vocação educacional, algumas coisas de fato que a gente acreditava muito e que estavam precisando de ajuda. Da mesma maneira como, cara, você tem que fazer isso e também fazer o teu resultado e, claro, e trabalho comercial e de marketing, atrás de clientes e atrás de empresas e etc. Então, eu acho que eu estou cada vez mais convencido que é justamente conseguir fazer essas duas coisas. E eu acho que no dia... uma das coisas que também aqui na Fair Job ajudou muito a construir esse resultado é que a gente incorporou produtos de sensibilização, produtos de experiência, em que a gente traz, de fato, práticas artísticas para a construção dessas condições de bem-estar. E eu acho que isso também abre muito o nosso olho, sabe? Porque quando você percebe que, na verdade, eu vou falar de música porque é o que me toca, né? Quando na verdade, você, evidentemente, muitas vezes se fala, por exemplo, bem-estar passa por alguma coisa contemplativa, eventualmente uma prática de yoga, uma introspecção e etc. A minha meditação é fone no ouvido. A minha meditação é sexta-feira, quando a semana termina, que eu chego em casa e que eu vou ver os meus canais de música no YouTube, o que eles lançaram durante a semana. A brincadeira que a gente faz com o Fê é que a nossa meditação é subir em cima de uma moto no final de semana e dar uma volta. Então, eu acho que
esses processos de regulação emocional, eu acho que cada um tem o seu, e eu acho que a diversidade disso é o que faz a beleza do modelo. E eu acho que não, cada vez mais eu acho que não é sobre escolher entre emoção e razão, mas sim viver cada um deles. E aí, quando você tem a possibilidade de ferramentas artísticas para justamente promover uma sensibilização via canais emocionais, para, na verdade, você abrir conversas e possibilidade de discussões, às vezes de temas muito duros, de governança, modelo de gestão, processo, gestão de pessoas, eventualmente até ambientes tóxicos ou equivalentes, eu acho que acaba comprovando a tese. Então, somos latinos, que foi o que justamente, apesar da França ser latina também, mas foi justamente a maior latinidade aqui brasileira que me trouxe aqui de volta. Não tem jeito. Eu acho que a gente somos eu acho que o Brasil é muito descendente de italiano, e eu acho que a gente tem esse lado sanguíneo, a questão emocional, ela sempre vai acabar, as tripas acabam sempre regendo prioritariamente as nossas decisões, desde que racionalmente a gente não escorregue e não ultrapasse determinadas fronteiras. Depois o resto faz bastante sentido deixar aquilo que a gente gosta, ajudar a priorizar as nossas decisões. Eu acho que é alguma coisa por aqui. Muito legal. E agora uma provocação. Você está mais feliz hoje do que no começo da sua carreira? Está mais realizado? Essa é saia justa, hein? Não, eu acho. Não, na verdade, eu acho excelente provocação, e eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva. Eu tenho uma coisa. A gente muda, Sérgio. A gente muda. Eu não sou o cara de 20 anos atrás. Eu acho que no começo tem a coisa do novo, que eu acho que sempre tem a coisa do novo e tem a coisa do alcançar, né? Você está no começo de carreira, então cada degrau, na verdade, ele tem um sabor, digamos assim. E essa questão do novo, ela talvez faça com que a gente aceite determinadas coisas. E eu acho que, tendo passado por uma crise da idade recente, a gente vai ficando crítico, né? A gente vai ficando muito crítico. E aí eu acho que sim, eu acho que estou encontrando o caminho. Sim, eu acho que eu estou encontrando o caminho. Sim, definitivamente isso tem a ver com características que me são próprias. Então eu acho que claramente não tem receita de bolo para essa história. Talvez a conclusão seja: eu não me arrependo em nada do caminho percorrido. Talvez eu pudesse ter me dado conta de algumas coisas mais cedo, mas eu não me arrependo do caminho percorrido. Eu acho que assumir que no fundo era um pouco mais engenheiro do que eu imaginava, demorou para chuchu. Eu acho que assumir que este engenheiro ele tem um irmão gêmeo pianista, demorou um pouquinho, demorou para chuchu. E eu acho que esses dois caras, eu tenho a impressão que eles são melhores do que o cara que estava tentando equilibrar pratinho, sendo publicitário no início da carreira. Definitivamente, eu acho que essa configuração me satisfaz definitivamente mais do que aquela primeira. Mas a verdade verdadeira é que depois de resto, bichão, vamos ser honestos, a gente tem a família, a gente tem os filhos, a vida vai tomando o lugar do que a gente faz profissionalmente, pouco a pouco vai tomando uma proporção e um território completamente diferente do que no início, né?
E o quanto o Fair Job fez sentido no momento em que apareceu, faz sentido hoje naquilo que eu me entendo e na contribuição que eu quero deixar, para esse mercado sem pieguices. Eu acho que essa questão de sentido hoje ela é provavelmente prioritária sobre questões que eram o que eu teria há 20 anos atrás. Que legal. Fechamos com chave de ouro esse episódio aqui. Foi sensacional estar contigo. Você vê como passa rápido, né? Quando o papo é bom, é assim. Eu tenho a sensação que foi um monólogo, Sérgio. Imagina, eu interagi na medida do possível aqui, tem que ser assim, aqui você é o convidado, você é a estrela do CoachCast, e tenho certeza que você vai inspirar um monte de gente aí, porque muitas vezes a gente também fica na dúvida, né, do que fazer, do que não fazer, e poxa, vai que é possível, né? Vai que é possível, sim, faça. E você falou, sim, por último, uma coisa, é autoconhecimento, por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Que sim, não é assim, sim, a gente olhar para trás, 20 anos, eu fazia coisas lá, mas tudo bem, mas a jornada tem que ser boa. Eu estou lendo aquele livro, uma Boa Vida, né, que é do estudo de Harvard, eu acho que foram vocês aí que indicaram um dia aí. Na verdade, eu estou escutando, desculpa. E é sensacional, ele fala isso, pega as pessoas lá com 70, 80 anos, aí assim, tá, e o que faltou na vida, né? Tem gente que, não faltou nada, eu fui vivendo o que tinha que viver. Outros, faltou eu ficar mais junto da família, mais junto dos amigos, trabalhar menos, essas coisas assim, né? Que é o que nos deixam felizes, né, muitas vezes. Super. A gente precisa... Eu acho que eu sou, justamente, até por conta da dualidade, eu sou um cara meio inquieto, né? E eu acho que a gente só precisa, aí sim eu acho que a gente precisa moderar essa inquietude. Ela precisa estar presente, assim como o estresse para nos mover para frente, mas ela não pode estar em proporção muito grande que nos gere angústia, né? E para mim o que está sendo um caminho importante justamente para a redução dessa angústia é entender que o meu modelo é de e, não é um modelo de ou, não é um modelo de escolha de caminhos, mas de soma de caminhos. E vamos ver, tem mais projetinhos por aparecerem nesse sentido. Show de bola, e estamos juntos nessa jornada aí, com certeza. Não tenha dúvida, eu estou contando contigo. Você tá na lista, você está super na lista. Maravilha, que coisa boa. Para a gente finalizar, então, como é que as pessoas se conectam contigo? Qual que é a tua principal rede, ou as redes que você é mais ativo? Eu tô no LinkedIn, eu tô praticamente só no LinkedIn e no Instagram. Eu sou muito mais ativo no LinkedIn por questões profissionais óbvias. O Instagram acaba sendo mais uma réplica do meu LinkedIn que qualquer outra coisa. Os dois são Charles Beck e Varane, tudo numa tacada só. E Fairjob, evidentemente, no LinkedIn e no Instagram, fairjob.br, fairjob-br no outro. Vocês encontram a gente, tá tudo muito fácil. Maravilha. Muito fácil. Se conecte com o Charles, sigam ele, que vale muito a pena, porque o conteúdo deles é maravilhoso. E só tenho a te agradecer a gentileza aqui, que coisa boa que deu certo. Saio melhor aqui desse episódio, com certeza. Te agradeço, Sérgio. Foi um prazer compartilhar. É um prazer sempre estar contigo, as conversas são sempre muito ricas. Vamos em frente, cara. Vamos nessa. Novas oportunidades virão. Tamo junto. Abração. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.